Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de hidráulica, né? A gente está aí fazendo uma sequência aí de vídeos aí sobre análise de um sistema hidráulico com bomba de deslocamento positivo. No último vídeo a gente falou, né, sobre conceitos iniciais, né? E a gente vai continuar, a gente vai fazer uma série bem completa, né? Vamos assim falar, né? Bom, outra variável que os circuitos, né, hidráulicos possuem são justamente os periféricos, né? Eu me lembro de um professor que ele comentava um detalhe bem interessante, né? Se a gente quisesse ter um circuito hidráulico tendendo à perfeição, né, seria justamente o fluido saindo da bomba, né? Naquele exato momento, né? E é um princípio relativamente forte, né? Vamos assim chamar. Só que de fato tem sua pertinência, né? Porque o fluido hidráulico, né, quando ele sai da bomba, ele começa a percorrer, obviamente, um caminho, um percurso. Ele faz um percurso. E o grande objetivo é, a partir do momento que ele saiu daquele ponto, né, e vai chegar ao ponto desejado, se ele vai chegar apto ou não apto, né? Apto ou não apto. E o que é que diferencia essa relação de apto e não apto? Quando a gente fala de ele atendeu, né, o processo levando em consideração a força necessária ali para atuação, a gente considera que ele está apto ali para funcionamento. Né? Quando ele não atinge a força necessária, ali, a pressão necessária, ele não está apto. Só que mesmo ele estando apto, existe um detalhe que é a perda de carga durante o ciclo. Né? Essa perda de carga ela vai gerar, obviamente, ali no ciclo, né, uma demanda maior de potência. Né? Então é importante ficar atento com isso. Né? Às vezes você consegue atingir uma determinada força ali no ciclo, só que ela está próxima ali do limite mínimo. Né? Enquanto o necessário seria ter uma força relativamente maior, até para se ter uma análise de variação quando assim necessária. Né? Ou seja, você diminuir a pressão, né, relativamente 10, 15% e mesmo assim ele está dentro ali do especificado. Falando novamente um pouco sobre sistemas instrumentados, né? Isso aí para o sistema instrumentado já é um pouco ruim porque normalmente você trabalha com faixa de variação, né, principalmente quando o circuito ele trabalha com uma ação do tipo PID ou alguma variação, né, sendo proporcional, integral, derivativa, o qual precise de faixa para você. Quando eu digo faixa, entenda da seguinte maneira. Vou dar um exemplo. Essa bomba ela vai ter que atingir no final do processo dela de 120 a 150 LPM. É uma faixa. Ou seja, se eu consigo diminuir a rotação dela ou aumentar a rotação dela dentro de uma faixa possível de rotação, eu consigo aumentar ou diminuir proporcionalmente a vazão. Né? Então tem uma faixa para poder trabalhar aquele ciclo. Né? Então, exemplo, quando a gente tem um instrumento, né, como um rotâmetro que faz essa medição da vazão, né, e manda essa informação para um controlador, né, ele vai estar dizendo, exemplo, a faixa de rotação, o valor da rotação não, o valor da vazão está 145 LPM e o limite é 150. 145 pode estar dentro de uma tolerância limite. Né? Então o sistema ele vai estar mandando ali a informação para o motor diminuir um pouco ali a rotação, né? Para tender se manter ali na parte central. Né? Normalmente sistemas instrumentados tendem a trabalhar ali mais ou menos ali no valor central, para que se tenha justamente uma possibilidade de ganho, né? Tanto para mais como para menos, para poder garantir ali o funcionamento. Então, voltando aí à questão do ciclo hidráulico, quando você atinge uma determinada força, né, para o processo, é importante ficar atento se aquela força ali ela está dentro de um limite mínimo, máximo, até para que o teu sistema ele venha, quando necessário, né, poder ter alguma alteração, né, e mesmo assim ele ainda está dentro daquela faixa. Né? Se você está trabalhando ali no limite mínimo, é ruim porque se você precisar de mais desempenho, quando eu falo desempenho, entenda-se capacidade final, de força, pressão. E nesse caso, quando você demandar, você não vai ter como atingir aquela especificação, porque o teu circuito já está ali no desempenho máximo dele. Né? Então é importante essa análise. Então, só voltando aqui para a interpretação do início. Quando o fluido ele sai desse ponto, ele começa a ter uma tendência de perda de carga. Né?
Então, quando a gente fala dessa tendência de perda de carga, a gente está falando justamente do seguinte, né? Vamos colocar aqui Pronto, aqui vai ficar melhor, né? Se você tem, né, uma tubulação, supondo a tubulação, faz uma análise de pressão nesse ponto aqui inicial, vamos chamar aqui de ponto 1, faz uma análise no ponto 2, né, o qual a pressão ela veio nesse sentido, aqui a vazão, você acaba tendo uma tendência de perda de carga, né? Ou seja, o fluido acaba perdendo pressão ali por causa das intempéries do ciclo. Essas intempéries do ciclo está ligado a atrito, temperatura, né, dependendo também da condição do fluido, pode ser que tenha já um certo nível de contaminação, né, fazendo com que ele venha perder efeito hidráulico, né, e sem contar o próprio ciclo, né, de periféricos que você tem ali na tubulação, né, conexões, elementos de medição, válvulas, né, então tudo isso aí faz com que o ciclo ele venha tender a perder ali pressão durante o processo. Tem aqui a famosa perda de carga. Então é importante essa análise também ali de comportamento para que se tenha um funcionamento, né, dentro de uma faixa permissível, né. Lembrando, né, isso aí é bem importante, lembrando que o ciclo hidráulico, né, tanto com a bomba de deslocamento positivo, outros tipos de bombas, né, existe essa análise de faixa, né, quando a gente faz um cálculo, né, e não considera ali não coloca, né, um elemento ali de eficiência, né, exemplo, você fez um cálculo lá de capacidade de deslocamento volumétrico, a bomba tem uma tendência de perder eficiência, né, ou seja, você tem ali o cálculo teórico e tem o real, né. Então é importante ter essa análise ali de eficiência ali para estar trabalhando ali em torno ali de 90%, né, tendendo para mais, para que você tenha um ciclo eficiente. E nem todas as vezes é possível. Nem todas as vezes é possível. Por isso que é importante você conhecer bem ali o circuito, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!